Ok, vamos realizar então a ficha de trabalho número 4, relações entre tabelas. Vocês devem abrir a base de dados criada na ficha de trabalho número 3, que se chama M4FT3 Música, e gravar com o nome M4FT4 Música, que é então a primeira coisa que eu vou fazer. Vou abrir a minha base de dados, ok? Portanto, conforme ver ativar conteúdo. Ativar conteúdo, pronto. E então vou mudar o nome, vou fazer guardar base de dados como. Okay. Vou colocar no meu ambiente de trabalho para já e vou-lhe mudar ali o nome para ficha de trabalho 4, ok? Portanto, e vou guardar, ok? Portanto, vocês devem fazer fecheiro, guardar base de dados como e alterar o nome, está bem? Portanto, neste momento eu tenho então aqui a minha base de dados, tenho aqui todas as tabelas criadas, ok? Tenho tabelas que foram criadas no âmbito da ficha 3 e vou agora fazer nas ferramentas de base de dados. Vamos criar as relações, ok? Primeiro vamos ver o que diz a ficha. A ficha diz-me então que vocês devem estabelecer os relacionamentos entre tabelas da base de dados de acordo com o que está na figura 1, não se esquecendo de impor integridade referencial e propagar a atualização dos campos relacionados e propagar a eliminação dos registros relacionados, ou seja, vocês têm esta tabela álbuns, que é no fundo a tabela relação, que vai receber os campos, vários campos das outras tabelas, e nós vamos criar então estas relações de 1 para muitos, de acordo com isto que aqui está, ok? Temos a tabela álbuns, que é a mais central. Vamos aqui então fazer ferramentas de base de dados, relações, selecionar todas as tabelas e adicionar, ok? Portanto, fechar e conforme vimos há pouco a tabela álbum, nós podemos aumentar. A tabela álbum será aqui a tabela que tem mais informação disponível. Vamos puxar isto aqui para o lado, organizar mais ou menos isto. Tem aqui estas, vamos puxar para aqui para cima, por exemplo, e posso colocar para aqui assim, mais ou menos. Depois vamos ver que se precisarmos fazer aqui algum ajuste, ok? Portanto, eu consigo já ver que tem aqui o código de contacto, que vem aqui da tabela contacto, portanto, eu então vou fazer um clique com o botão esquerdo do rato e vou arrastar para cima do código de contacto da tabela contactos, ok? Vai aparecer aqui esta janela, tenho de impor integridade referencial, propagar a atualização dos campos e propagar a eliminação dos registros relacionados, ok? Vou fazer criar, então ele cria-me, ou seja, o contacto, portanto, uma determinada pessoa pode fazer vários empréstimos, um para muitos, ok? Portanto, e agora tenho aqui o código do álbum, que também me aparece aqui na tabela empréstimos e que vem da tabela álbuns, ok? Portanto, eu vou fazer o mesmo, vou pegar no código do álbum e vou arrastar para cima do código do álbum. Mesma coisa, impor integridade, propagar a atualização e propagar a eliminação e criar, ok? E a mesma situação. Portanto, um álbum pode ser sujeito a vários empréstimos por várias pessoas diferentes, ok? Pronto, e agora vamos ver o que é que nos falta aqui então. Temos o código do formato, que também está aqui, ok? Portanto, neste caso, o código de formato está na tabela álbuns e ele vem da tabela formatos. Vou fazer um clique e fazer o mesmo processo. Levar para cima, impor, propagar e fazer criar, está bem? Portanto, e o que é que eu tenho aqui? Tenho na tabela álbuns podem existir vários formatos, ok? Na tabela álbuns podemos ter formatos diferentes, de diferentes géneros, ok? Vamos agora fazer o que falta. Na tabela faixas, vamos ver então aqui na tabela faixas, tem o código do álbum, tem o código da faixa, ok? O código do álbum já foi utilizado ali. Vamos ver onde é que está a tabela faixa. Depois já vamos deixar aqui em stand-by. Vamos fazer primeiro aqui o código do tipo, que eu já estou a ver aqui o código do tipo. Vou fazer o mesmo. Arrastar para cima da tabela de tipos, impor integridade, propagar e criar, ok? A mesma coisa. E depois aqui no código do grupo, também já o estou a ver aqui, vou fazer o mesmo, puxar o código do grupo cá para baixo e impor, propagar e criar. Pronto, eu até vou trocar aqui a ordem disto para eu não ficar com aquele efeito cruzado, ok? E vamos ver o que é que nos falta aqui. Vamos só consultar aqui a ficha para verificar. É o código do álbum, também faz ligação aqui, está bem? Portanto, vamos fazer isto então. O código do álbum, liga aqui com o código do álbum e impor, propagar e criar, ok? Portanto, ficamos aqui então com as relações criadas das nossas tabelas. No final, basta gravar
e fechar as relações, ok? Portanto, temos as relações estabelecidas e criadas. Voltando aqui à ficha, vamos ver o que é que nos diz. Agora pede-nos para proceder às alterações das caixas de texto para as caixas de combinação nos restantes campos dos relacionamentos entre as tabelas, ou seja, na tabela álbuns, código do grupo, o que é que vai acontecer? Na tabela álbuns, eu tenho de conseguir buscar o código do grupo à tabela grupos, ok? Usando as caixas de combinação. Então vamos fazer álbuns com grupos, ok? Portanto, eu vou aqui à base de dados, vou abrir a tabela álbum na vista de estrutura, com o botão direito, ok? Então aqui no código do grupo eu vou aqui ao separador pesquisa, ok? E pretendo usar uma caixa de combinação, na tabela consulta e vou buscar então a linha. Portanto, eu tenho de ir à tabela grupos, reparem que aqui está o código do grupo, eu tenho de ir buscar a tabela grupos, ok? Portanto, venho aqui ao botão compilar, eu também podia fazer isto, mas vou aqui ao botão compilar que é mais fácil. Vou carregar nos grupos, adicionar e fechar, ok? E o que é que eu quero? Eu quero o código do grupo, ok? Portanto, está inserido, basta-me gravar, vamos, e fechar aqui, está bem? Se vocês não gravarem e fecharem primeiro, vai-vos aparecer aqui uma mensagem que devem confirmar, devem dizer que sim, para poder avançar, está bem? Já vos mostro assim o que é que aparece, vou dizer que sim e ele já colocou ali, ok? Neste caso, o código do tipo, vou fazer o mesmo, vou usar a mesma caixa de combinação, mas vou usar a tabela. Portanto, a tabela consulta mantém-se, vou usar a tabela tipo, ok? Portanto, vou criar a tabela tipos, adicionar e fechar. E dois cliques em cima do tipo para ele inserir o código do tipo, ok? Aqui, eu já posso, imaginem que eu não gravava ali, que fechava diretamente aqui, ele aparece-me esta mensagem, deseja guardar as alterações efetuadas na instrução SQL e atualizar a propriedade, ok? Vocês devem confirmar que sim, para avançar, ok? E está feito. Agora no código do formato, a mesma coisa, eu vou usar aqui o código do formato então, uma caixa de combinação e vou buscar a origem da linha à tabela formatos, ok? Portanto, formatos, formato, adicionar, fechar e dois cliques no código de formato, ok? Depois de fazer isto, tenho então de fechar a base, tenho de fechar o construtor da tabela de combinação, mas aqui tenho de fazer primeiro guardar, ok? Guardo e fecho, ok? Está. E não tenho mais nenhum, portanto vamos verificar a ficha, seria o código do grupo, o código do tipo e o código do formato. Vamos verificar a ficha, portanto, código do grupo, o código do formato, da tabela álbuns, temos a tabela faixas, o código do álbum, também temos a tabela faixas, e a tabela empréstimos, temos de ver estas tabelas também, tabela faixas, código do álbum, ok? Vamos ver então. Tabela faixas, estávamos na tabela álbuns, vamos fechar esta, vamos dizer que queremos guardar as alterações, okay? Tabela faixas, ok, tabela faixas, queremos o código do álbum, ok? O que é que vamos fazer aqui? Mesma coisa, caixa de controle, caixa de combinação, estou no campo do álbum e eu tenho de ir buscar o código do álbum, não é? Portanto, tenho de vir aqui à tabela, buscar a tabela, a origem da linha, tenho de vir aos álbuns, adicionar, fechar e inserir o código do álbum, ok? Portanto, e fechar. E neste caso eu não gravei lá em cima, por isso tenho de confirmar aqui, ok? Portanto, vamos ver se está correto só. Código do álbum, exatamente. Ele vai buscar a tabela álbuns, o código do álbum, para acrescentar aqui então nesta tabela. Tá. Está certo, gravamos e fechamos. Vamos ver o que falta. O código do álbum está. Depois, na tabela de empréstimos, o código de contacto. Na tabela de empréstimos, o código de contacto. Vamos ver a tabela de empréstimos, vista de estrutura, o código de contacto, ok? Código de contacto, a mesma coisa, pesquisa, caixa de combinação. Origem da linha, vamos buscar a linha novamente, contactos. Ok, adicionar, fechar e preciso de código de contacto, ok? Gravar. E assim já não preciso, e fechar aqui, já não preciso de confirmar, ok? Pronto, e então vamos ver se está correto. Eu quero o código de contacto, ele vai buscar a tabela contactos, o código de contacto, ok? Está certo. E agora também preciso do código do álbum, penso eu, vamos aqui ver a ficha empréstimo, código do álbum também, ou seja, também tenho que criar uma caixa de combinação para esta situação, ok? Portanto, o que é que eu tenho? O código do álbum, estou na tabela de empréstimos, tenho de usar uma caixa de combinação, novamente, ok? Na origem da linha, vamos ver, desculpem que agora, entretanto,
não gravei na minha memória o que é que eu precisava de ir buscar. Ok, o código do álbum, precisamos ir à tabela álbum, exatamente, ok? Então estamos aqui a buscar a tabela álbum, adicionar, fechar, e aqui 2 cliques na tabela, no campo código do álbum, ok? Ele adiciona o código do álbum, gravamos e fechamos, ok? E então aqui está, ele vai buscar o código do álbum à tabela álbuns, ok? O que é que ele diz aqui? Isto é código SQL, portanto é a linguagem SQL. Ele diz selecionar o código do álbum da tabela, portanto, o from, onde a origem, na origem álbuns, ou seja, ele vai selecionar o código do álbum na origem álbuns, ok? Portanto, quando eu vou fazer aqui fechar então, vou gravar primeiro e fechar, ok? Agora vamos verificar esta tabela empréstimo na vista de dados, na vista, quando nós carregamos aqui 2 cliques, okay? Na vista de folha de dados. O que é que acontece? Se eu vier aqui ao código, portanto, o código de contacto, ele deveria aparecer os contactos que estão inseridos na tabela contactos. Reparem, eu na tabela contactos ainda não tenho registros, ok? Por isso também não me aparece nada. Mas, se eu tivesse registros, apareceria-me todos os campos aqui, iria-me aparecer todas as informações. Neste caso, o código do álbum existe, porque eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 álbuns inseridos. Então aqui nos empréstimos, no código álbum, aparece 1, 2, 3, 4, 5, porque são os códigos que já estão inseridos, ok? Pronto, o que mais é que fizemos? Aqui não fizemos alterações. Aqui fizemos, estão a ver, o código do grupo aparece. O código do tipo aparece. Se formos à tabela tipos, temos de ter 9 tipos inseridos. Okay? Se for a tabela tipos, estão a ver, temos 9 tipos, do 1 ao 9. Vou fechar aqui a tabela tipos. O código do formato aparece, temos 4 formatos. Se eu for à tabela formatos, tem de existir lá 4 formatos, CD, DVD, cassete e disco, também corresponde, ok? E aqui também não temos mais nada, ok? Portanto, depois tínhamos a tabela de empréstimos, que já estivemos a ver, que vocês agora vão preencher com registros a tabela contactos e a tabela de empréstimos. Ora bem, vamos verificar aqui a ficha. O que é que diz a seguir? De seguir introduza dados ao seu critério, nas restantes tabelas. Ou seja, as tabelas que não têm dados ainda, que não têm registros, que no caso é a tabela contactos e a tabela empréstimos, que foram as tabelas criadas na ficha de trabalho número 3, devem inserir os registros nestas tabelas, ok? Estas tabelas estão vazias, não têm registros, os registros vão ser inseridos ao vosso critério. Vocês podem aqui inventar dados, no caso da fotografia não é obrigatória, vocês podem não colocar, mais tarde depois eu também vos ajudo a colocar uma fotografia, mas que neste momento não é obrigatória, podem deixar em branco, ok? Se vocês carregarem aqui, estão a ver? Portanto, álbuns tinha informação, contactos está vazio, empréstimo está vazio, faixas têm registros, formatos têm registros, grupos têm registros e tipos têm registros, ok? No final de inserirem os registros, portanto isto é trabalho individual que vocês vão fazer sozinhos, empréstimos e contactos. No final de inserir, fecham tudo, dizem que querem gravar, se ele perguntar para gravar, fecham tudo, gravam a base de dados e submetem a base de dados ficha trabalho 4 música à plataforma Classroom. Bom trabalho!